Pois é, eu já pedi para várias pessoas. Vim aqui que eu ia ensinar eles. Mas isso não tem ninguém que quer. Tá, e eu já faz mais que 15 anos que estou no forno. Só uma de resto. Tem um almoço. Sim, atravessado. Já tenho quase 70 anos. Falta só uns 2 meses, agosto, né? Daí fica mais difícil para mim. É bom que Eu já disse quantas vezes, se eu parar aqui no forno, vai terminar tudo. Eu e a Ida, a minha esposa, né? Se nós paremos aqui, então vai morrer tudo. O pai trabalhou na roça e a mãe cuidou em casa do moinho. Se vinham para cá, no moinho, aí ela aprontava a farinha para eles, pesava os milho e tudo. Tinha um saco de milho, 45 quilos. Ele encostou o cavalo ali do lado, mais alto, o muro ficou mais alto assim. Aí a mãe foi lá e pegou os milho no ombro e o curicinho foi, sempre o curicinho mais pequeno, sempre vem. Daí ele foi do outro lado e ajudou a empurrar o saco para a mãe poder carregar ele para dentro. Não podia me pegar o milho, trazer aqui em cima. Não, posso. O cara veio, quando chegou aqui assim, segurou na caixa, virou a caixa, despejou todo o milho que tinha ali dentro, ali por cima. E ali dentro, ele pesou ela, aí tinha que ajudar a levantar ela no ombro, para levar para cima ali, despejar ela dentro do moinho, lá em cima da caixa, para moer, para fazer o milho. O regime de produção agrícola no Brasil é o do latifúndio. Os latifúndios, em geral, quando pequenos, têm 1.200 hectares. Isso é uma sesmaria, 12 mil hectares. E no Rio Grande do Sul vai se inaugurar um novo modelo agrícola para o Brasil, porque se está querendo criar uma classe média. E essa classe média vai ser criada a partir da pequena propriedade rural. Só que o regime econômico agrícola do Brasil trabalha com escravos. Então, para poder fazer concorrência com o latifúndio, o pequeno agricultor da imigração, ele vai ter que ter muitos filhos. Bom, então meu avô paterno casou com minha avó, com ela com 16 anos. Aí eles migraram para São José do Niacorá. Lá eles tiveram 3 filhos. E depois eles foram morar para a cidade onde hoje ainda então alguns filhos residem, que é a Serenova. E ali então se difundiu toda a família. Tiveram mais 10, 11 filhos, 14 ao todo.
Die waren voor deze 9 filhos, waren voor deze 6 bij ons, wir waren 12, 12 Geschwister gewesen. In Caperova haben wir gewohnt, Caperova-Eck, sabe? Ja, isso, Caperova-Eck. Isso pertence na linha comprida. Und als ich auf die Welt kam, und wie ich 2 Jahre und mehr hatte, sind wir hier oben hingewandert, wo meine Papa gewohnt hat, da, oben im Haus, in dem großen. Dat zijn we met de ween zijn we gekomen, daar is de plantage geweest, er war kein Kamion, er war nichts, er war keine Karre, nichts. Und da sind wir mit der Wehen gekommen und ich weiß das alles so schön, ich weiß das noch alles. Wie ich 2,5 Jahre alt war, sabe? Eu me lembro de tudo. Da haben wir die Stiel, so die Holzstiel haben wir auf dem Wohn stehen gehabt, haben wir Katze. Ich weiß noch die Farbe von der Katze, haben wir einen großen Hund auf dem Wohn gehabt. Und ich und meine Schwester waren dabei gewesen auf dem Wohn. Wir waren dann Kleinchen gewesen. Der Hund, der war gar Singser gewesen, das kann ich nie vergessen. Quando tinha dia de chuva, mas estava em casa também, trabalhando no carvão lá embaixo, fazendo roda de carreta e arado e tudo. Sempre tinha serviço dia de chuva. Todos trabalhavam na roça, sempre tinha. Eu e o meu irmão, sempre, quase o dia inteiro, a semana inteira, nós tinha um empregado para cortar o mato e nós estávamos puxando a lenha para fora, sabe, de carreta, foi. Erst um Tee trinken. Und dann gibt es Vieh gefüttert und dann geht die Plantage. Wie viele Geschwister sind wir? Buben. Não me lembro bem certo. Vocês, teus irmãos? Claro. Vocês são entre 9? Claro, 3, 3 meninas. 7 moças e 3 meninas. As famílias eram bem grandes, né? E eles tinham realmente uma boa organização para caber todo mundo dentro de uma casa tão pequena, né? Eles faziam as refeições todos juntos, né? Na cozinha normalmente tinha uma mesa bem comprida com bancos, né? Então onde os pais pudessem estar se acomodando nas pontas e geralmente as crianças sentavam então enfileiradas nos bancos, né? Quanto à questão dos quartos, normalmente tinha 1 ou 2 quartos em cada casa. Eram quartos pequenos e também tinha pouquíssimos móveis, né? Os móveis essenciais, né? A cama, um guarda-roupa, às vezes um pequeno criado mudo, onde se colocava a Bíblia, e as crianças, então, eram acomodadas geralmente no sótão da casa, né? Então, o casal dormia no quarto, na cama de casal, junto com eles tinha normalmente o berço do bebê, né? E esse bebê se mantinha ali junto até que o próximo viesse. E conforme os bebês iam nascendo, as crianças eram todas colocadas no sótão, então acomodadas dentro desse espaço. Ja, mit was haben wir gespielt? Lenkgerät. Und so, das wieder in Stunde war schon ein kaputt gewesen. Da hat man nicht viel gespielt. Ein bisschen Fußball gespielt. Da sind wir da hingewandert, wo meine Papa da, das große Haus da. Das war schön gewesen. Da haben noch die alle Leute gewohnt drin, die das Papa das gekauft hat von denen. Und da war ein dicker fetter Mann und der hat dann immer mit uns gezogen. Da hat er was heiß gewesen, hat das Hemd so aufgeknippt und hat mein Bruder, was ein kleiner Kerl gewesen, hat das Hemd so aufgehalten und musste da reingraulen. Da hat er gezogen mit dem drauf gespielt.
Eu e o meu irmão ali, ele construía os caminhãozinhos. Até hoje ele construiu um auto para ele ali, não viu ali adiante. Eu e o meu irmão, ele fazia caminhãozinho, sabe? Aí nós carregamos, que nem os caminhões carregavam talha de lenha, sabe? E trouxemos lenha para casa, uma caixinha assim, brincando. Aqui eles precisavam ter muitos filhos, por diversas razões. Uma vez por causa da produção, segundo, a mortalidade infantil é muito alta, como de dezembro até março morriam muitas crianças por causa do clima, diarreia. Não é? Hoje a gente já tem o soro caseiro, eles desconheciam o soro caseiro em outras épocas. Não é? Tinha 13 filhos, 4 meninas morreram de meio ano, 3 meses ali, eles morreram, que não tinha, naquela época não tinha um médico que nem agora que tem, aí tinha que ir lá por aí, no hospital ali, mas não tinha os médicos que nem hoje tem. Quando eles se instalaram aqui na região do nosso vale, nossas principais dificuldades que eles tiveram foi a locomoção, a distância, a comunicação, mandar notícias para os parentes de outras vilas, né, que levavam um dia, mais de um dia, e a saúde principalmente, né, aconteciam assim, atendimentos à saúde eram muito difíceis, né, a maioria dos casos assim acontecia o óbito. Até uma vez uma criança faleceu lá, o pai não tinha auto e não tinha nada, tinha que ir lá de carreta lá no Caí, para pegar e visitar lá a criança. Daí chegou lá, não tinha telefone, não tinha nada. Chegou lá, a criança tinha morrido. Daí a irmã disse, o que vamos fazer agora? Vocês pegam a criança e eu vou levar ela para casa. Tá? Pegaram a criança no colo, vieram de carreta até aqui em casa, lá do Caí. Uma criança morta. E assim nós observamos em cemitérios coloniais que para cada carreira de falecimentos de adultos, nós vamos ter 2 carreiras de sepulturas infantis. Wir hadden 11 Erntes gestorben, een kleintje. Plantage hebben die nog 2 boeren in de plantage hebben. Die anderen waren alle in de stad geweest. Se você tem 75 hectares e, digamos, 15 ou 16 filhos, houve famílias com mais filhos ainda, cada pai tinha que se preocupar em como conseguir terra para os demais filhos. 75 hectares, você poderia facilmente fazer 3 propriedades de 25 hectares. Né? Mas e o restante dos filhos? A filha talvez casasse com o filho do vizinho, ou pode ser que se eu só tivesse filhas, que um filho do vizinho casasse com uma das minhas filhas. Mas e os demais? Então, aí surgiu a preocupação para cada geração de como conseguir terras para os demais filhos. Isso se repete de geração em geração. O meu pai teve 4 filhos e a área de terra dele é de 15 hectares. Quando a gente vai crescendo, todo filho chega numa idade, ele quer ter sua independência financeira, ele quer ter um futuro, quer ter família. Aquela área não sustentava mais 4 filhos com família. Então, se procurava um local, né, ou uma oportunidade para poder fazer o seu próprio sustento, começar uma vida nova. Weil heute ist da, kommt ein junger Casal, ein Stück Land schenken, weil er muss sein Leben darauf zubringen. Não aceita mais. Und in dieser Zeit haben die Kerle sich dicke Schulden gemacht und haben alle gepackt zu bezahlen. Es war schwer auch gewesen, aber ja, heute ist ja unmöglich. Ja, nicht, dass die nicht wollen, die kennen mich nicht. Wie heute ist da, wenn einer soll die Schulden mal ein paar richtige Ochsen kaufen wollen, du musst dich schaffen, für Zinsen zu bezahlen davon. Und der Rest. Und der Bauer hat heute doch zu viel Despesen.
Die Jahre haben die vom Gouverneur, kann man auch nichts kriegen. Die mussten die Straßen selbst machen, alles selbst. Aber ich habe auch kein Despesa gehabt. Da war kein elektrisches Licht, nichts gewesen. Das Geld, das reingekommen ist, war übrig gewesen. Gell? Und jetzt, tá ruhig. E na verdade eu era o último a sair de casa, porque eu tive uma oportunidade de ir para a Alemanha, voltei para casa e depois eu vim para essa região aqui por indicação dos meus irmãos. Eles já estavam empregados e eles conseguiram para mim também facilitar esse emprego para mim. Mas eu achei estranho, umas casas velhas, galpão já caído em cima das carroças, e às vezes aparecia um velho, olhava assim pelo trilho. Achei muito estranho. E aqui vai ser a mesma coisa. Naquele tempo, a juventude lá foi trabalhar nas firmas, os velhos ficaram. Tem bastante conhecido que saiu da lavoura para vir para a cidade. O motivo era o salário, serviço mais pesado, mais difícil e tudo. Quando nós começamos, eu comecei com o espetáculo Retrato. O Retrato ele fala do êxito rural, o início das pequenas sapatarias e o começo da fim da agricultura familiar. Quando eu escrevo o texto do Pedrinho e o Toninho, que um para de estudar e vai para a fábrica, e o outro então quer ir a Porto Alegre, continuar os estudos e voltar para cá e continuar com a agricultura familiar. In die plantage hebben kinderen al in die fabriek schaffen. Ja, Pedrinho, du musst an den Strand denken, du musst so dann denken. Wenn man in die Fabrik schaffen geht, du musst Geld kriegen. Quando eu faço esse trabalho, ele é pesquisado basicamente dentro da minha família, dentro dos nossos conhecidos, né? Dentro dos nossos parentes. Todo mundo viveu isso, então a gente teve um rompimento muito grande na educação naquele período dos anos 40, anos 30, 40, 50, 60, onde nós tivemos praticamente 90% dos agricultores parando de estudar e indo trabalhar nas pequenas sapatarias. Vargas quer fazer uma unidade brasileira e como a gente não tem história comum no país, ele vai pegar a língua portuguesa como fator de unidade do Brasil todo. Então ele vai proibir que qualquer criança brasileira aprenda na escola outra língua que não o português, até o 14º ano de vida. Und noch einmal durfte man kein Deutsch mehr sprechen. Das war Verbot gewesen. Und das war schlimm gewesen. Dann, wenn wir Deutsch gesprochen haben, dann haben wir in einer Greie bleiben. Und dann haben wir so viel wie gar nichts gesprochen. War ruhig geblieben. Mas a gente só falava que era preciso. Para nós foi muito difícil, porque a gente só falava alemão, né? E na escola, diretamente para o português. Ali era... Para aprender ali foi muito difícil. Nessa época, os primeiros anos ali, até quinta série ali, era puxada, né? Essa lei só vai ser abolida no Rio Grande do Sul durante o governo de Alceu de Deus Colares. Então, é um ato muito recente na história do Rio Grande do Sul. E isso levou aqui, por exemplo, em algumas áreas, a partir dessa lei, que houvesse uma situação de incomunicabilidade entre o professor e o aluno. O professor tinha que falar o português em sala de aula, a criança não o entendia e a criança calava a boca, porque se ela falasse, por exemplo, o alemão, o italiano, o japonês ou o polonês com o professor, ela era passível de castigo, porque isso estava proibido de ser utilizado. Em 2003, quando eu escrevo o espetáculo e chega nas salas de aula, a primeira coisa, os professores não queriam que a gente apresentasse. Os professores nos proibiram em algumas regiões, dizer assim, não, vocês falam errado, vocês falam sotaque. Aí nós começamos a perceber que a discussão e o debate tinha que ser muito maior. De que nós tínhamos que parar de ter vergonha do nosso povo e ter vergonha do nosso sotaque.
não tem como não dizer. Eu sou filha de 2 irmãos, né? Filho daqui e tudo mais. E como eu vou explicar isso? A gente tem que ter orgulho das nossas raízes. Eu tenho esse costume assim, eu começo uma conversa em alemão ou em português e termino ela no outro dialeto. No meu trabalho, do dia a dia, eu trabalho com público já há mais de 20 anos. Então, quando eu vou numa casa e as pessoas veem que eu sei falar em alemão, eu tô com o portão aberto. E isso tem uma facilidade que, eu não sei, acolhe, né? E muitas vezes as pessoas dizem assim, kannst du Deutsch sprechen? E eu, da kannst du reinkommen. Aquilo que a minha bisavó teve um cuidado para passar para minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, e com certeza hoje eu tenho esse cuidado para passar para o meu filho também. Eu aprendi diversas coisas. O que eu me arrependo talvez de não ter aprendido de fato com uma rigidez foi a língua alemã, mas eu compreendo tudo o que falo. Meu marido faleceu cedo e eu criei os meus 3 filhos trabalhando na roça, vendendo leite, fazendo queijo, tudo que é os derivados de leite. Eu insisto com elas, principalmente a língua para falar o alemão. Se eu falo em alemão, a mais velha, que estava aqui, a Daniele, ela entende. Mas as outras 2 e o meu neto, elas falam, vó, fala direito porque tu tá falando bobagem, eu não entendo nada, tu tá falando inglês comigo. Aí eu insisto de novo, daí elas perguntam muitas vezes o que significa isso. Daí eu repito em português e faço elas repetir em alemão. Mas é muito difícil conseguir que elas me colaboram comigo para elas aprenderem, porque isso é muito difícil a língua alemã. Vamos tradução. Tu me mata eles. Tiração. Tá ali. Se desenvolve aqui um falar próprio da nossa região aqui do Rio Grande do Sul, que vai misturando as palavras que trouxeram da Europa com termos do português usado aqui. No alemão não existe, por exemplo, a palavra facão, para falar no facão, não é? Não existe a palavra barranco, mas eles falam em barranca. Não tem potreiro, não é? Então vão surgindo essas palavras e vai surgindo um novo idioma aqui no Rio Grande do Sul, que hoje faz parte da nossa cultura. O nosso Rundrückisch hoje daqui, tanto que o professor Cleo Altenhofen da URGS vai chamar esse nosso Rundrückisch de Rio Grandenser Rundrückisch, que é o Rundrück daqui do Rio Grande do Sul. Ele já se diferencia um pouco do Rundrück falado nessa região na Alemanha, né? Porque algumas palavras foram sendo incorporadas, como o professor Martin disse, né, facão, por exemplo, ao nosso dialeto, porque não existiam lá ou não eram usadas na época. Então se pegaram palavras do português e foram colocadas dentro do dialeto para complementar as lacunas que se tinham na fala. Ja, vi har en lærer, der lærer var så halvbæsk gewesen. Så man er 20 gewesen, der Lehrer. Aber ich habe nicht viel, dem seine Frau war meine Tante gewesen. Und uns hat nicht viel Gastig gegeben, und sie war gut geschickt, wir haben das Glänzchen gehalten. Mal musste ich in der Recreio bleiben. Das war schlimm gewesen, da habe ich auch viel gebrillt. Boa noite é Gute Nacht, em alemão padrão. No dialeto é Gute Nacht, meus pais dizem, né? Ou então Gmoin para Guten Morgen. Die Kinder, as crianças, die Kinder. Então, para quem fala dialeto, a diferença é curta, pequena. Ou, por exemplo, uma frase inteira, né? Wir sind gereist. Nós viajamos. Wir sind gereist. Então, a diferença é bem pequena e bem próxima entre as duas línguas. Na, warte ein bisschen, jetzt gibt's Wort. Hier, jetzt gibt's Wort. Der hat nicht paredes, warte ein bisschen. Aí a gente começou a transformar o sotaque em poesia. A gente fez o caminho inverso. A
A gente foi levar ele nos grandes centros, onde as pessoas nem sabiam que muitas vezes se falava ainda o dialeto e que tinha esse sotaque. E aí isso deu um caminho inverso, deu uma paginada muito boa no teatro. Eu diria que nós até, modesta parte, que nós tivemos uma iniciativa do turismo cultural. Hoje nós vivemos o turismo cultural. Hoje as pessoas vêm da capital, vêm de vários lugares, justamente buscar a imigração alemã. Então eu acho que nós tivemos uma ponta muito pequena nessa história. Então eu acho que é muito bom, né? Nós tivemos situações de pessoas que vêm de pequenos núcleos urbanos da Europa e vão ter que voltar de novo a uma situação rural, ou mais precisamente ainda, elas vão ter que montar aqui um mundo rural que é o mundo das picadas, tá? Que vai ser uma sociedade cooperativa, onde uma questão muito importante vai ser a vizinhança, em alemão Nachbarschaft. Quando se construía uma casa, se pensava muito bem para fazer isso, porque esse trabalho ele era feito normalmente de forma comunitária, né? As pessoas da comunidade auxiliavam na construção das casas. Então os vizinhos todos se juntavam e ajudavam na construção daquela casa, né? Depois toda a turma de novo se reunia e construía uma outra casa num outro lugar, sempre de forma voluntária, um ajudando o outro. A gente só consegue sobreviver nessas picadas que foram abertas na floresta subtropical, onde tem animais selvagens, tem cobras, né? Tem árvore caindo em cima de pessoas, a mata tem que ser vencida, né? Aí a gente só consegue sobreviver com o auxílio dos vizinhos. E sem os vizinhos nada funciona. Os vizinhos vão auxiliar no sepultamento da criança do vizinho que faleceu. A gente vai organizar o cemitério, inclusive, em conjunto. A gente vai construir a capela em conjunto e a gente vai construir a escola em conjunto. Quer dizer, tudo é comunitário. O teu primeiro vizinho é a pessoa que tu precisa ter sempre ao teu lado. Cidades grandes talvez não seja assim. Tem pessoas, às vezes, que moram em prédios ou coisa assim, nem sabem quem é o seu primeiro vizinho. Ou a pessoa que mora na frente da sua porta, nem sabem quem é a pessoa. Parece assim que o povo está se isolando demais, né? Não querem mais interagir, não querem mais ter aquela comunhão uns com os outros, né? Então isso eu sinto muita falta. Porque no interior onde a gente morava era assim, né? Todo mundo se visitava e todo mundo também, todo mundo se conhecia no caso, né? Aqui é muito difícil, né? Na cidade já é mais difícil. Tem gente que passa aqui que eu nem sei onde mora. O que eu mais sinto falta é o processo de leitura, é o processo do caminho, é o processo daquela coisa do... Eu lembro do meu pai, eu conto isso na Herta. O meu pai chegava todos os dias em casa, ele botava nós em volta do fogão a lenha, sentado na frente da caixa de lenha. Ele ligava o fogão a lenha, a mãe fazia o chimarrão e o pai sentava para ler para a gente. Ele tinha um hábito de leitura e é engraçado que meu pai, ele lia em Hochdeutsch e ele falava Hunsrück e ele sabia ler o Hochdeutsch. E ele lia todos os dias um trecho de uma Bíblia em alemão, nós sentados em volta do fogão a lenha. Eu acho que culturalmente isso eu sinto muita falta. É aquela coisa do lado humano, é daquela coisa. A gente fala tanto, eu sempre digo isso, né? Eu sou muito a favor da tecnologia, sou a favor do Facebook, tudo. Mas eu sinto falta da família, eu sinto falta da família cultural, do Musikhaus. Früher schon noch viel gesungen. Por que tinha tantos corais, né? A gente se reunia para cantar, a gente se reunia para dançar, a gente se reunia para conversar. Por incrível que pareça, no meio da nossa cozinha tinha uma coisa, que era chamada mesa.
Meu avô, para ter uma ideia, ele jogava consigo mesmo. Não tinha ninguém para jogar. Ele pegava a cadeirinha de palha, colocava na frente dele. Eu vejo ele até agora, ainda assim, agora que eu tô falando. Ele colocava na frente dele, eu vou chorar. Ele colocava na frente dele e ele jogava com ele e com o vizinho. Aí ele jogava a carta dele, aí eu olhava e jogava fora, aí ele abaixava, daí pegava a carta do vizinho, daí jogava, e bem honesto, assim, às vezes o vizinho ganhava. Era muito bom ver isso e lembrar disso agora. O pai e a mãe passaram alguns valores importantes para nós, filhos, que a gente acaba levando isso no dia a dia, né? Como, por exemplo, o respeito à comunidade, o respeito às pessoas, né? A alegria de viver. É todas essas coisas que eles passaram que era importante. Olha, e eles passaram por necessidade, né, em relação a 9 filhos, né, mas eles conseguiram passar todos esses valores para nós filhos. O pai, seu Celestino, ele, quando eu estudava no Wolfgang Metzler, ele foi presidente de Pais e Mestres, e eu lembro que ele era uma escola com problemas financeiros, uma escola estadual, não tinha recursos, precisava fazer várias obras lá dentro, e ele sugeriu, com toda essa a inteligência dele, essa questão visionária dele, ele sugeriu que a gente fizesse uma gincana arrecadando materiais de reciclagem. Então essa gincana era quem recolhia mais, então nós tínhamos papel, vidro, metais, né? Que era cada sala de aula era uma equipe, e no final a última tarefa era trazer, como ele sempre foi uma pessoa muito nacional, Brasil, aquilo que tem a última tarefa era trazer mudas de pau-brasil que foram plantadas lá. A arrecadação foi tão grande que deu para reformar toda a escola. Acho que eu almoço com meu pai. No domingo, todo mundo junto, sabe? Isso eu sinto falta. Nós todos em casa, sabe? Mas voltar para aquela época, assim, são coisas que fazem falta. Ia ser legal ter todo mundo junto de novo, sabe? Poder voltar para aquela época. Poder reviver de novo aquilo. Pelo menos uma vez de novo. Fazer aquele almoço, chegar em casa. Quando a mãe fazia aquela panelada de coisa boa, fazer aquela baciada de pastel ou de calça virada, sabe? Todo mundo junto, o pai tomando chimarrão com a gente e tudo mais. Era legal. Coisas simples. Hã? Tudo bem? Lá atrás. Dia tá bem preta. Levantamos bem cedo, hoje de manhã, 13h30. Chegamos 4 horas aqui hoje de manhã. E eles querem essas cucas para café de manhã. Se nós ia começar às 7, às 8 a fazer cuca, aí eles não comprem, né? Eu não sei, eu gostaria que alguém ajudasse, né, os mais jovens. Mas eles não se interessam hoje mais para isso, né? Ninguém quer mais fazer essas coisas, né? O pessoal não se interessa. A gente já convidou, assim, umas pessoas que não têm muita idade para fazer, elas não se interessam mais. Eles ganham tudo pronto hoje em dia, daí é tudo fácil, né? Die interessieren sich nicht, die kommen nicht dahin. Wenn die da ja stehen, dann ist schon ausreisen. Ist zu heiß. Porque eu me lembro que a minha filha, quando ela nasceu, eu ensinei ela a falar alemão. A gente falava alemão com ela, acho que até os 3 aninhos ela falava alemão. Só que daí começou a assistir TV, daí começou a olhar desenho, e aí começa a interagir, sabe? Começa a falar português também, né? E daí vai para a escola, os coleguinhas falam português, aí vai perdendo, né? É uma pena. Musst du jetzt ein bisschen neben gehen? So, okay, jetzt ja. Okay, wir singen ein Lied, okay? Eine für mich, eine zum Teilen, 1, 2, 3.
Na verdade, desde muito pequena eu aprendi o dialeto, né? E minha família toda também. Em casa só se fala o dialeto até hoje. Na época era mais forte ainda, então. E desde lá, assim, eu fui adquirindo toda a cultura, né? Não somente a língua, mas todos os aspectos culturais, culinários e até a dança alemã, as festas típicas e coisas do tipo, né? Olha, eu sinto muito orgulho dela ser professora de alemão, incentivo, e desde pequenininha também falei alemão com ela, e de noite na cama a gente rezava em alemão, cantava em alemão e tudo isso. Mesmo sendo Ivoti uma cidade pequena, mesmo com toda essa influência da língua alemã, da cultura, eu sempre percebi que as pessoas olham diferente, principalmente os jovens, né? Olham diferente para quem fala o alemão, olham diferente para quem tem sotaque, então é algo que está bem presente. Mas eu em nenhum momento tive vergonha disso, mas sempre muito orgulho de falar mais ainda o dialeto do que o Hochdeutsch, porque o dialeto ou tu aprende em casa ou tu não aprende mais. Então eu sempre tive muito orgulho, apesar de com certeza ter gente que faz chacota ou de alguma forma tenta te diminuir por essa virtude, então por essa qualidade, né? Então em nenhum momento eu tive vergonha ou deixei de falar o dialeto por essas coisas, né? Olha, o interesse pelo estudo da língua alemã, que a gente chama do alemão padrão, né, tem aumentado significativamente nos últimos tempos em função de toda a globalização, do posicionamento da Alemanha no mercado mundial, do diferencial que a língua alemã é dentro desse mundo de línguas estrangeiras que são necessárias hoje em dia. E as universidades também são muito abertas aos jovens, então eu tenho muito estudante que aprende alemão porque quer estudar na Alemanha. Porque quer fazer um curso lá, quer fazer a graduação, quer fazer um doutorado, um mestrado. Eu tenho alunos que têm a dupla cidadania já e fazem questão de aprender a língua e continuar estudando a língua justamente porque veem na Europa antiga e na Alemanha principalmente uma possibilidade de aperfeiçoar seus conhecimentos e até de achar emprego. A gente percebe uma motivação muito grande naqueles que já têm um vínculo afetivo com a língua, né? É muito importante para mim, eu vejo quando tem reunião familiar, assim, e as pessoas conversam em Hunsrückisch, eu me sinto parte da família, por entender. Eu estudei alemão desde que eu entrei então na escola, eu tinha 3 anos, e depois eu saí da escola que eu estudava e fui para uma outra escola que não tinha ensino do alemão, mas eu procurei fazer alemão particular por outros meios e continuei com o convívio familiar também. E então, quando eu ingressei agora na universidade, eu poderia escolher qualquer língua praticamente para fazer minha ênfase e com certeza assim, não tive nem o que pensar que ia ser o alemão, porque eu não conseguia me ver estudando outra coisa que não fosse o alemão. E agora, depois de quase formado na graduação, então eu resolvi aprender mais uma língua, porque o inglês eu já dominava, e eu vi a oportunidade de então poder aprender o alemão. Até pesquisei e vi que é uma das línguas mais influentes que tem, por exemplo, na Europa, né? Então é uma língua muito importante no mundo, é uma língua que tem traços na minha família, na região também. Então eu decidi fazer o alemão. Numa das aulas de geografia, o professor deu a aula de geografia em língua alemã. Quer dizer, o método pedagógico previa que nós aprendêssemos a nos articular na disciplina geografia em língua alemã. Mas eu protestei violentamente. Eu dizia, eu sou brasileiro, estou no Brasil, não quero saber mais nada de alemão, a aula deveria ser em português. Era a época do nacionalismo, em que os jovens queriam ser, de fato, brasileiro, com todas as consequências. Era a época que a gente estava se inserindo na vida política brasileira. A geração dos meus filhos vão estudar numa escola da Grande São Leopoldo ou da Grande Novo Hamburgo, se vocês quiserem. E eles me vêm um fim de semana para casa e dizem, pai,
nós estamos participando de grupo de danças folclóricas alemãs. E aí eu, pai, me rebelei contra os filhos. Eu disse, mas momento, nós estamos no Brasil. Até que anos mais tarde eu descobri o que estava acontecendo com os meus filhos. Eles estavam em busca das raízes dos seus antepassados. Eles estavam redescobrindo os valores da cultura dos seus pais. O que eu, só no começo da velhice, comecei a redescobrir. Porque aí eu também senti a necessidade de buscar por raízes para me situar dentro de um contexto global. E globalização não significa que as individualidades da gente tenham que ser esquecidas. Nunca esqueçam da natureza, nunca se esqueçam da terra, porque da terra a gente tira o seu alimento. Se nós, os colonos, hoje em dia, vão parar de trabalhar, o que os da cidade vão comer? Sapato? Vão comer um pedaço de madeira, ou madeira não, um cano que eles fabricam, ou coisa assim? Não. Se eles não têm mais o feijão, o arroz, a batata, o leite, essas coisas, como é que os da cidade vão viver se os colonos não vão mais trabalhar na terra? Ich liebe dich. Eu acho muito bonita essa frase. É uma frase que é eu te amo, mas ela mostra, para mim, ela mostra que normalmente o alemão, a língua alemã, ela é vista como uma língua muito grossa, é uma língua muito de xingamentos, de palavrões, que tu junta palavras, ficam palavras muito grandes. E essa Ich liebe dich, eu acho que é uma palavra que ela acaba sendo mais sutil, ela acaba sendo o oposto do que o alemão sempre é representado. O recado que eu diria que a gente pode até perder a fala do nosso dialeto, mas que a gente não perca os valores. Os valores, assim, de que hoje, assim, é motivo de orgulho para todo descendente germânico, né? Aquela disciplina, trabalho, honestidade, que não se perca isso. Até podemos não falar mais o alemão, o nosso dialeto, né? Mas que a gente não perca esses valores. Peguei, joguei o saco em cima do cavalo, vim para casa para tratar os bichos.